nós estávamos falamos na verdade sobre as ferramentas importantes aí para a gente desenvolver a nossa missão. E a primeira ferramenta que nós falamos foram as habilidades naturais, né, que são os dons, talentos, etc. Segunda ferramenta, as experiências de vida, boas e ruins, que foram também os temas aí das últimas preleções nossas aqui. E agora a gente vai começar a entrar em outra ferramenta, ou outras ferramentas que estão relacionadas às paixões e os interesses. E vamos entender aqui por que são ferramentas também importantes. Mas, quando a gente vai falar sobre paixões e interesses, a gente tem que falar também a respeito da personalidade, né? Que foi basicamente o que eu disse que a gente ia entrar um pouquinho nos últimos domingos, falar um pouquinho sobre os tipos de personalidade. E depois a gente vai ver que essas personalidades, elas influenciam diretamente nesses interesses e paixões, e inclusive nos testes depois que a gente vai fazer para avaliar o tipo de personalidade que você tem. Então, basicamente, o que a gente tem que entender por que esse estudo das personalidades são importantes. Para a gente entender a nossa missão pessoal, também pode ser chamado de propósito pessoal, propósito nada mais é do que direção. Alguém que tem uma missão definida ou um propósito definido, ele sabe a direção para onde ele vai caminhar, a direção que ele dá na sua própria vida. Só que a direção que você vai seguir na sua vida, para você entender essa direção, você tem que entender principalmente a sua identidade. Você tem que conhecer a sua identidade. A direção depende da identidade, da sua identidade. Então, por isso que se a gente fala sobre missão pessoal, propósito, direção, o caminho para você chegar nessa direção, nessa missão pessoal, no propósito, é você entender a sua identidade, simples assim. E então não é exatamente como muitas pessoas poderiam pensar. Eu quero entender para que direção eu devo ir na minha vida. Então a pessoa pode imaginar que ela tem que olhar para fora, né? É a direção para onde ela vai, então ela tem que olhar para o mundo, para a vida, para fora. Só que não é esse o caminho, você tem que olhar para dentro. É olhando para dentro, para você, a sua identidade, que você vai conseguir entender a direção que você deve caminhar. Se você não olha para dentro, você não vai entender nunca essa direção, essa missão pessoal, esse propósito. E isso é bem interessante quando a gente fala aqui, a gente lê esse texto do chamado de Abraão, que é muito conhecido, mas que muitas vezes não se percebe, porque na tradução isso se perdeu, né? Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e essa palavra do chamado de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Obviamente eu não sou nenhum especialista em hebraico, mas eu já li livros de rabinos, por exemplo, que estudam, claro, conhecem profundamente o hebraico, e todos eles, ou boa parte deles, enfatiza que tem algo diferente nessa frase no hebraico. Sai da tua terra, da tua parentela. São duas palavrinhas que são usadas ali no início. Sai da tua terra. É lech, lecha, ou lesh, lecha, traduzindo para o português, falando aportuguesado. E eles dizem que essa palavra é curioso, essas palavras que são usadas ali, porque lech significa vai, né, que aqui é traduzido como sai, né, mas é como vai. E lecha ou lecha
significa para dentro. E aí eles dizem basicamente que essa segunda palavra, leha, é desnecessária, não precisaria estar ali para dar o sentido de vai, sai da tua terra, ou vai, né, para outro lugar. Não precisaria, mas está lá essa palavra. Então é como se estivesse dizendo, eles dizem assim, vai para dentro de você, para a terra que eu te mostrarei, que é estranho. E aí, claro, muitos especulam sobre isso e ficam refletindo sobre o que significa exatamente esse chamado de Abraão. E aí alguns chegam nessa seguinte interpretação, que era como se Deus estivesse falando para Abraão mais ou menos o seguinte: vá, ou sai, vá para uma jornada interna que vai te levar para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, eles entendem que Deus está chamando Abraão para uma jornada de fé que envolve uma jornada de autoconhecimento. Entender quem ele é, a sua verdadeira identidade. Então, essa jornada de autoconhecimento, para mim, quando eu li isso pela primeira vez, eu entendi que fez muito sentido essa interpretação, porque o conhecimento de Deus, ou melhor, Abraão estava sendo chamado para uma jornada de fé que ele iria chegar numa terra. Mas se você lê a história bíblica e conhece a história bíblica, você percebe o seguinte, que na verdade Deus não estava chamando Abraão exatamente para isso. Deus estava chamando Abraão para uma trajetória onde ele, o Deus, próprio Deus, iria se revelar a Abraão e por isso que ele iria abençoar todas as nações da terra, porque através da vida de Abraão e do povo que iria nascer a partir de Abraão, a revelação de Deus ia ser transmitida para o mundo. E por isso todas as nações da terra seriam abençoadas. Então veja que nesse texto, Deus está chamando Abraão para uma jornada de revelação de si próprio para ele. E aí a gente pode se perguntar ou começar a refletir, né, por que o texto está dizendo ali no hebraico do original, saia para dentro de ti, em outras palavras. Vá para uma jornada que eu estou te chamando para dentro de ti mesmo. Porque o conhecimento de Deus, por isso que eu disse que eu acredito nessa interpretação, faz sentido, leva ao seu autoconhecimento. Quando você começa a conhecer mais sobre Deus, você começa a conhecer mais sobre si mesmo. E quando você começa a conhecer mais sobre si mesmo, você começa a conhecer mais sobre Deus. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Por que a maior parte dos povos, de todas as culturas, conseguem ter algum conhecimento sobre Deus? E conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque quando cada nação, cada povo, cada etnia olha para si e começa a conhecer a si enquanto ente humano, começa a perceber coisas a respeito de Deus também, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Só que o caminho inverso também é verdadeiro. Quando a gente começa a se voltar para Deus, a revelação de Deus para o homem, por exemplo, a revelação de Abraão, você começa a entender mais sobre si mesmo, sobre o que é o ser humano, sobre a identidade humana e sobre a sua própria identidade. Então, lendo esses livros, essas observações desses rabinos, falando sobre esse texto do chamado de Abraão, falando que é uma jornada que também é para dentro de si, eu vejo que faz realmente muito sentido.
e mais do que faz sentido. Isso coloca em um outro patamar a jornada do autoconhecimento. Você conhecer a si mesmo, a importância de você conhecer a si mesmo. Eu não sei se vocês sabem qual é o considerado o maior princípio de toda a filosofia grega. Vocês sabem qual é? Tem um princípio que é considerado o maior princípio de toda a filosofia grega. E olha que é muita coisa isso. 2 palavrinhas. 2 palavrinhas que estão escritas lá no oráculo de Delfos, no templo de Apolo, que foi proferida por Sócrates. Está lá escrito 2 palavrinhas. Temet nossi. Conhece-te, traduzindo é mais palavras, né? Mas em grego, temet nossi. Conhece-te a ti mesmo. E a defesa de Sócrates era exatamente que tudo, absolutamente todo conhecimento depende desse ponto de partida. Você conhecer a você mesmo. E isso é o conhecimento mais importante para os gregos. Nada é mais importante do que você conhecer a sua identidade. Porque, como eu disse, para você ter direção na vida, você precisa conhecer o quê? A sua identidade. Se você não conhece a sua identidade, você não tem direção, você não tem propósito, você está vagando, errante, porque você não sabe nem sequer o ponto de partida de tudo, que é você mesmo. Qual é a sua identidade? Então, por isso os gregos enfatizavam que tudo começa por aí, você entender a sua própria identidade, você entender quem você é, e se você não entende, você não sabe o que você está fazendo aqui nessa vida. Eu estava vendo uma palestra de uma psicanalista, todos no mundo, e tudo é contra ele. Uhum. Na realidade, ele tem que ficar... E não quer encarar a sua realidade. É. Ele é quem é o cara problemático. Então, veja que isso é um princípio da filosofia grega, mas se você olhar, já está lá no hebraico, no Abraão, na filosofia dos rabinos, né, na interpretação do Antigo Testamento. E eles mesmos que fazem essa associação com o princípio mais importante da filosofia, que é você conhecer a você mesmo, e ainda mais se você entende que você só tem direção quando você olha para dentro e não para fora. Você entende a você mesmo. Né? Alguém disse que a pessoa que leva a sua vida sem direção é semelhante a alguém que está subindo uma escada, coloca uma escada, apoia na parede, está subindo a escada, né? E está chegando muito alto lá na escada, quer dizer que na escada da vida. Só que quando ele chega lá em cima, ele descobre uma coisa, né? Que ele colocou a escada na parede errada. Ele chegou lá no alto da vida e descobriu que a parede era errada. Só que ele só vai descobrir lá no final. Ou alguém que está correndo mais rápido que todo mundo, ou seja, aquela pessoa que está trabalhando, fazendo, acontecendo, produzindo tal, só que está correndo na direção errada. Ela vai chegar mais rápido que todo mundo no destino errado. Então, por isso que você caminhar sem conhecer a sua identidade é você fazer exatamente isso. Você está subindo uma escada enorme, para chegar lá em cima você descobrir que está na parede errada, ou você está mais rápido fazendo um monte de coisa para descobrir depois que você está na direção errada. Então, não tem como a gente fugir dessa questão. Se você quer efetivamente caminhar na direção correta na sua vida, você não tem como fugir dessa questão do autoconhecimento, perguntar e investigar realmente na sua vida essa questão de qual é a sua identidade. Então, posto isso, queridos, a gente, todo o período, todo o trajeto que a gente está fazendo aqui na Escola do Reino,
tem a ver com você conhecer a sua identidade. Então, como é que você descobre a sua própria identidade, para ter essa direção na sua vida? Primeiro, você tem que conhecer minimamente as suas habilidades naturais, que foi o que nós tratamos, por isso que nós entramos nesse ponto. Segundo, você tem que conhecer também as suas experiências de vida, refletir sobre elas. Né? Quais as experiências que realmente tiveram impacto na sua identidade. Terceiro, você tem que conhecer a sua personalidade. Esses são 3 passos básicos para você começar a entender você, quem você é. Quem você é. E aqui então a gente vai entrar agora na parte das personalidades humanas e a diferença entre elas, que é um assunto estudado há muito tempo também, desde antes de Cristo. Então, por exemplo, Hipócrates, algum de vocês conhece esse nome, Hipócrates? Quem foi Hipócrates? É o pai de alguma coisa. Pai do que Hipócrates foi? Hipócrates foi um pensador grego que viveu cerca de 3 séculos antes de Cristo, que é considerado até hoje o pai da medicina. Foi ele quem começou a desenvolver realmente essa arte, que é chamada hoje de medicina, que era muito mais filosofia naquela época, porque a ciência ainda não tinha se desenvolvido. Mas ele é conhecido também porque dentro da teoria de medicina dele, ele disse que tinha vários temperamentos. As pessoas tinham vários temperamentos, que hoje a gente podia chamar de personalidade. Ele criou 4 temperamentos, ele dividiu as pessoas da humanidade em 4 tipos de temperamento. E olha que interessante, ele relacionou problemas de saúde com o tipo de temperamento que a pessoa tinha. E ele relacionou, inclusive, o temperamento à aparência física da pessoa. Então ele dizia, a pessoa que eram 4 temperamentos, vocês conhecem, né? Não é esses temperamentos que eu vou me focar aqui, mas só para ter o contexto da questão da personalidade. Os temperamentos são sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Esses 4 tipos de temperamentos. E aí ele disse que cada um desses temperamentos, a pessoa tinha um tipo físico, inclusive. Não era só o temperamento. O temperamento influenciava o tipo físico ou vice-versa, não dá para saber. E as pessoas desenvolviam certos problemas de saúde de acordo com o temperamento. Por isso que o próprio nome desses 4 temperamentos estão relacionados com elementos físicos do corpo humano. Sanguíneo, naturalmente, está relacionado com o elemento sangue do corpo humano. O fleumático está relacionado com a chamada fleuma ou linfa. O colérico está relacionado com a bilis. E o melancólico está relacionado com a astra bilis ou a bilis negra, que não existe, né, hoje, mas na época ele achava que existia essa bilis negra. E aí, veja, pegando o colérico, bilis. Bilis, o que é? Quem entende de biologia aí? É secretado onde a bilis? No fígado. Então, a ideia que até hoje ainda se mantém, que essa pessoa, ela age baseado na razão, na mente dela, no cérebro, no coração, e alguns agem com base no fígado. O que quer dizer isso? Alguns são governados pelo fígado, alguns são governados pelo coração, outros são governados pelo cérebro. O que é ser governado pelo fígado? Nunca ouviram essa expressão? Sempre inchado. A bilis, ser governado pela bilis, né? Se vocês nunca prestaram atenção, preste atenção, a partir de agora vocês vão ver em algum momento essa expressão surgindo. Esse sujeito é bilis, né? Ele é fígado puro. Porque a pessoa iracunda, a pessoa que se ira com facilidade, a pessoa que briga com todo mundo, geralmente se associa à bilis, ao fígado.
Mas por que isso? Por uma questão puramente histórica, porque quem fez isso inicialmente foi Hipócrates, e ele associou a pessoa que briga com todo mundo, a pessoa, né, que se ira com facilidade, com o fígado e com essa secreção do fígado que se chamava bilis, que se chama bilis até hoje, né? Que é um líquido meio esverdeado, amarelado, esverdeado, né? Você até, às vezes, você vomita bilis, né? Eu já vomitei bilis, não tinha nada no estômago e acontece às vezes. Mas hoje se sabe, veja bem, ele não tinha naquela época nenhuma estrutura científica para investigar essas coisas, mas hoje se sabe que quando você fica irado, quando o sangue ferve, como diz no ditado popular, você começa a secretar bilis no seu corpo. Não só bilis, né? Um monte de outros hormônios. E isso tem um impacto direto na sua saúde física. Se você mantém esse comportamento, se você tem esse comportamento com muita constância, isso, claro, são hormônios, secreções que são produzidas no seu corpo que vão gerar um impacto na sua saúde. Então, hoje a gente sabe que toda vez que você fica nervoso, inflamado, tem uma descarga no seu corpo, né, de cortisol, por exemplo, que é um hormônio que é um dos hormônios responsáveis pelo estresse, né? E isso no corpo da pessoa durante muito tempo, muitos anos, pode levar a pessoa a ter uma condição de ansiedade crônica, por exemplo. Então essas condições de saúde, veja, não estão dissociadas, como o Hipócrates já pensava, não estão dissociadas da sua personalidade, do seu temperamento, e podem te prejudicar, inclusive, ou afetar a sua própria saúde. Então, basicamente, o Hipócrates dividiu nesses 4 temperamentos. Sanguíneo seria aquela pessoa dominada pelo sangue, pelo elemento sangue, e que tem defeitos e qualidades. O fleumático é dominado pela fleuma, o colérico dominado pela bilis ou pelo fígado, e o melancólico é dominado pela bilis negra, ou pela astra bilis. E quais as características básicas dessas pessoas? Sanguíneo. Eu vou resumir aqui, tá? Porque a gente não vai focar nessa teoria de personalidade, tá? Mas o sanguíneo, ele é muito, como qualidade, ele é uma pessoa muito entusiasmada, é uma pessoa comunicativa, para frente, entusiasmada, só que, por outro lado, ela é uma pessoa impulsiva, o sanguíneo. E aí, é claro, você pode associar isso a qualidades e defeitos, porque a pessoa ser entusiasmada, vocês consideram uma qualidade ou um defeito? A pessoa empolgada, entusiasmada, ela chega a contagiar os outros, né, com o entusiasmo dela, né? Enquanto que ela ser impulsiva pode trazer muitos problemas para a vida dela. Toma decisões impulsivamente, sem pensar, sem refletir sobre elas. Então, isso pode ser visto como um defeito, porque atrapalha, prejudica a vida da própria pessoa, muitas vezes. O colérico é uma pessoa que é decidida como qualidade, ele é um líder, ele vai e faz, diferente de muitas outras pessoas. Mas isso tem o lado oposto, o negativo, o defeito, que ela vai ser uma pessoa iracunda, como eu disse, que se ira com facilidade, que explode com facilidade. Esse é o colérico, né? Cólera, né, também é um sinônimo de contenda, de briga. Já o fleumático é aquela pessoa calma, né, aquela pessoa cumpridora dos seus deveres, né, de confiança, só que tem o outro lado também, tem o defeito. Ela é uma pessoa muito indecisa, muitas vezes, né, diferente do colérico. O colérico, ele vai lá e é decidido. Tem que fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Só que ele não tem muita paciência.
né? E ele explode, né? E ele é grosso, né? Se ira com facilidade. Já o outro não, o outro é calminho, tranquilo, né? Que é o fleumático. Só que o problema dele é que ele é muito indeciso, né? Ele fica ali, não vai, é inseguro, né? Tem o pé atrás com as pessoas muitas vezes. E aí isso leva ele a essa indecisão. E já o melancólico é aquela pessoa habilidosa, minuciosa, analítica, mas tem tendências egoístas e antissocial. Então, você veja que cada personalidade nessa teoria de Hipócrates tem um lado positivo e um lado negativo. E qual é o papel, né, nosso, das pessoas, diante desse quadro de personalidades? Você tem que sempre tentar desenvolver o seu lado positivo e controlar o seu lado negativo, né? Desenvolver o seu lado negativo no sentido de controlar esses impulsos que vão te levar, vão te trazer prejuízos, vão dificultar a sua vida. Então, o melancólico, ele tem habilidades inquestionáveis lá, de analíticas, por exemplo. Pode ser um acadêmico muito bom e reconhecido, pode ser um artista também, que se tranca lá no ateliê e faz as obras de arte, só que ele tem dificuldades de sociabilidade. Ele não tem a sociabilidade tão exuberante quanto tem, por exemplo, um sanguíneo, quanto tem um colérico. Então tudo tem esses dois lados dentro dessa teoria de Hipócrates. Então, isso aí vocês podem aprofundar nessa pesquisa, eu não vou aprofundar nesse quadro de personalidades de Hipócrates, mas você pode entrar facilmente ali no Google e ver o quadro completo com todas as qualidades e defeitos e tentar se enquadrar em um desses 4 tipos de personalidade, porque isso aí já vai começar a ser uma leitura que você faz de si mesmo, já é um autoconhecimento. Vamos ver aqui se vocês já têm ideia, só para ter uma noção da sua própria personalidade. A Priscila tem ideia da sua? Dessas 4? Qual? Você é fleumática? Vocês lá, o Marcelo e a Alexandra, têm ideia? Já pesquisaram isso? O que vocês acham que são? Não sabem? Então vai ficar de lição de casa para vocês olharem o quadro completo, porque, claro, foi muito resumido aqui, né? Aí vocês olham o quadro completo, joga lá no Google, como lição de casa, e vê as qualidades e defeitos para ver qual mais ou menos vocês se enquadram dessas 4 personalidades. A Regiane já fez isso? Qual que é? O que é menos é colérico, mas tem uma porcentagem ali dos outros 3. Certo. Menos coléricas. Menos o colérico. Isso aí é uma observação também importante que eu esqueci de fazer, que dentro da classificação que você vai fazer, não necessariamente você vai ser 100% de um tipo de personalidade, né? Você pode ser mais metade um como o outro, ou pode ser variado, né? E tem as pessoas que são bem dentro de um tipo de personalidade, né? Bem específico, né? Por quê? Porque tem os traços hereditários, né, inatos de nascença, mas tem a parte social também que influencia na nossa personalidade. Então, às vezes, o cara é um melancólico, só que ele desenvolveu ao longo da vida também a parte da sociabilidade, por exemplo. Então, ele não vai se enquadrar perfeitamente ali, mas porque ele desenvolveu. Então, dependendo da etapa que você está na sua vida, você não vai se enquadrar perfeitamente dentro de um desses quadros, mas você consegue ter uma noção mais clara ali de qual que se enquadra mais, pelo menos, né? A Raquel já refletiu sobre seu temperamento? Você é melancólica? Eu sempre lutei com a dificuldade. Eu diria que você está entre fleumático e melancólico. Não teria tanta certeza se você é mais melancólica do que fleumática. Mas, Robiran, tem ideia? Eu acho que já fui mais sanguíneo. Já foi mais sanguíneo. Acho que hoje eu estou mais... Sou sanguíneo também, mas estou mais melancólico.
Eu acho que você não era mais sanguíneo, eu acho que você era mais colérico. Colérico e agora pode ter mudado, está mais fleumático. Ou seja, não sabe. Mas dá para refletir um pouco sobre isso. O Davi já pensou sobre isso ou não? Fígado? Aff. Fígado é o iracundo. O colérico. Mas ainda está cedo. O Davi ainda está cedo para ele saber com certeza, né? Porque ele tem que aprofundar no autoconhecimento dele ali. E a Cláudia tem ideia? Fígado? Então, queridos, esse... é o Lecinho, desculpa. Você já fez isso? Já pensou sobre isso, Lecinho, ou não? Eu já pensei, mas Nunca conseguiu achar nenhum... eu acho que talvez não seja sanguíneo. Não, acho que Depois em casa eu vou fazer um teste. é quase impossível ser sanguíneo. Você- Ricardo, eu vim preparada para escutar esse 5, viu? Sim, A sim, gente já fez testes. certo. E a das outras, aquelas das 16 personalidades, deu bem certinho. As coisas que irritavam a gente, só não me lembro o nome. Essa aí também é boa. Aí a gente fez, eu e o Júnior super incompatíveis. Então, Mas como par romântico perfeito. para uma... além do Hipócrates, não sei se vocês sabem também, para chegar no Big Five ali que a Cláudia está falando, né? A astrologia antiga, né, tem a astrologia moderna que é uma coisa, a astrologia antiga que envolvia o estudo da astronomia e psicologia. A psicologia moderna surgiu da astrologia antiga. Os primeiros estudos sobre psicologia humana foram feitos pelos chamados astrólogos no passado, né? Com o tempo que aconteceu, ocorreu a separação da psicologia da astrologia e da astronomia da astrologia. Ficou só a astrologia dogmática, que é o que vocês veem hoje aí, horóscopo e tudo mais, né? Mas veja que da astrologia antiga surgiram duas ciências, a astronomia e a psicologia. Então, no passado, além de Hipócrates, você tinha esses astrólogos antigos que estudavam os astros e a hipótese deles era que os astros influenciavam na personalidade dos seres humanos. Mas depois isso não se comprovou ao longo do tempo e aí surgiu o ramo da psicologia que continuou estudando o comportamento humano. Então essas são as origens históricas desses estudos da psicologia. E aí surgiu, naturalmente, a psicologia que continuou estudando a personalidade humana. E como eu disse para vocês, atualmente um dos maiores modelos de personalidade, dos principais modelos de personalidade que nós temos, não é esse de Hipócrates, que a gente comentou agora, mas é o modelo dos 5 fatores, chamado modelo dos 5 fatores, tá? Tem uma sigla MCF, que começou na década de 70 ali e se aprofundou mais na década de 80. Então, como eu disse para vocês, pesquisadores no campo da psicologia acompanharam pessoas desde crianças até a fase adulta, procurando traços de personalidade que se mantinham ao longo de todo esse processo de desenvolvimento e crescimento. Era uma hipótese que eles tinham, né? Quer dizer, que eles tinham não, que já existia desde a antiguidade, e eles realmente encontraram traços de personalidade que se mantiveram ao longo da vida, né? Independente da experiência de vida da pessoa, do aprendizado dela e assim por diante. Então, os 5 grandes traços de personalidade que eles encontraram, né, que foi traduzido no anagrama Ocean, né, O-C-E-A-N, são, basicamente, o O, do oceano aí, do anagrama, ele significa Open to Experience, ou seja, abertura para a experiência. O que eles perceberam? Que desde criancinha as pessoas têm crianças que são mais abertas a experiências e outras que são mais fechadas à experiência. Então, ou seja, aquela pessoa que desde criancinha ela é curiosa, ela é exploradora,
A criança que você solta ela não tem medo. Ela vai mexendo em tudo, revirando, saindo, vai andando na rua. E eles perceberam que tem crianças, desde a menor idade, que são o oposto. Elas são medrosas já. Elas não, você solta elas querem voltar para o colo da mãe. Elas não querem, elas não são exploradoras. E eles viram que isso que eles chamaram de abertura para a experiência, ao longo da vida se mantém. As crianças que são mais abertas à experiência, ou seja, mais exploradoras, elas continuam à medida que crescem e elas se tornam geralmente pessoas mais criativas. Por que mais criativas? Porque, claro, a criança que é mais exploradora, ela recebe mais estímulos. E aí, consequentemente, isso gera um desenvolvimento diferente no cérebro da pessoa e ela, quando se torna adulta, tem mais tendência à criatividade. Já as crianças mais fechadas à experiência, elas têm menos estímulos em certas áreas do cérebro. E, portanto, elas não desenvolvem altos graus de criatividade, por exemplo. Então, veja, isso é um traço inato, de nascença, crianças que são mais abertas à experiência, menos abertas às experiências. E aí, claro, você encontra adultos, né, que têm esse traço, que são mais abertos a experiências diferentes, né? Então, por exemplo, uma coisa típica, né? Vai viajar, tem a pessoa que ela gosta sempre de ir num lugar diferente, né? Que ela vai explorar, vai conhecer. Tem a outra que não, ela gosta de um lugar familiar, mais conhecido, porque ela fica desconfortável em ficar explorando, conhecendo coisas diferentes. Restaurante, você vai no restaurante, tem gente que gosta de ir no restaurante que ele já conhece, né? Tem outro que não, ele quer ir sempre num restaurante diferente. Você já vê o traço de personalidade, a pessoa que é mais aberta a experiências diferentes, outras que são mais fechadas a experiências diferentes. Então esse é o primeiro grande traço de personalidade que eles encontraram. O segundo grande traço é o chamado consciousness em inglês, né? Que significa, que seria algo parecido com nível de consciência, né? A tradução literal seria conscienciosidade, né? Mas seria um grau de consciência da pessoa. Se você parar para perceber, quem trabalha com criança principalmente, percebe isso. Tem crianças que têm um grau de consciência maior que se expressa, por exemplo, no seguinte sentido. Você pede para a criança desenhar alguma coisa, você percebe que tem crianças que têm a consciência de partes do corpo que outros não têm. Você pede para desenhar uma casa, um carro, ela tem consciência de certos detalhes do carro, da casa, que outros não têm. Então, aparentemente, ela tem um grau de conscienciosidade ou de consciência das coisas maior do que a outra. Isso vai impactar na vida dela. Como? Exatamente. Então, nessa pesquisa que eles fizeram, eles observaram que isso impacta diretamente na questão da autodisciplina e no comportamento da pessoa, por exemplo, organização da pessoa. Então vai gerar uma pessoa mais organizada e uma pessoa menos organizada, essa conscienciosidade. Então é óbvio que a gente falou já sobre isso, né? Tem pessoas que parece, né, que naturalmente são mais organizadas e agora a gente vê que não é parece, são realmente. E isso, incrivelmente, vem desde o nascimento praticamente, é inato. Por quê? Porque é uma forma de funcionamento do cérebro que a pessoa tem mais consciência, talvez, da organização espacial das coisas e tal. Isso incomoda mais ela, isso leva ela a se organizar melhor, porque aquilo afeta a sensação de bem-estar dela. Então, isso é o grau de consciência que a pessoa tem, é o segundo traço, e isso se manifesta também na forma como a pessoa administra a sua vida. Ela vai ter uma tendência ou vai se sentir mais confortável com atividades planejadas ou vai se sentir mais confortável com atividades mais espontâneas.
Então, por exemplo, pessoa que gosta, que tem que ter tudo planejado para fazer. E tem pessoas que não, que são mais desorganizadas, mas na verdade ela prefere algo mais espontâneo. Então não sei se vocês identificam pessoas assim, pessoas que têm que ter tudo planejadinho, né? É mais fácil quando é um casal, quando é dentro da mesma família, né? Que você convive com a pessoa o suficiente para perceber isso. A pessoa que é tudo no papel, organizado, tem que ser assim, vai viajar, tem que estar lá tudo detalhado, e tem outro que não, ele gosta de espontaneidade. Não, vamos, no dia a gente vê o que a gente vai fazer. Eu sabia que eu tinha uma colega assim, a faculdade inteira, né? Os 4 anos de faculdade, eu e a Ana. A Ana, meu Deus do céu, que era aqui, chegando a dar uma agonia, era tudo no papel, tudo escritinho. E eu não. Aí ela já também se adaptou a mim. Aí a gente apresentava sempre seminários juntos. Ela com aquele calhamaço de papel e eu com papel nenhum. Porque eu, se pegar um monte de papel, eu não consigo nem ler. Então tem que estar tudo aqui. Você entendeu? Tem que estar tudo aqui na minha cabeça e eu busco sempre uma forma prática, agradável, para poder apresentar aquilo que eu tenho que falar. Entendeu? Então, fomos uma dupla dos 4 Ela fica com a organização e você decide na hora que vai fazer, né? Se aparece, o problema da organização é esse, né? Se acontece alguma coisa diferente, a pessoa sai do eixo, né? Aí que vem o improvisador, né? Aí eu sei que ela gostava, porque nossos trabalhos ficavam ótimos. Eu com a minha criatividade e ela com os papéis dela. Aquele monte de papel, eu dizia, Ana, não acredito. Não consigo enxergar. Então, o segundo traço de personalidade é esse nível de consciência que afeta diretamente nessa capacidade de organização, de espontaneidade e organização. O terceiro traço que eles observaram desde criança é o E do oceano, da palavra ocean, né? O E que significa extraversion, que é extroversão. Extroversão. Então, veja que essa questão da pessoa ser introvertida ou extrovertida é desde criança, é um traço de personalidade inato, já nasceu daquele jeito. A pessoa pode desenvolver um pouco mais ou menos, mas a pessoa já nasce daquele jeito. O que é introvertido? Como a palavra já diz, né, o prefixo in, dentro, ex, né, ex, fora. Então tem pessoas que são extrovertidas, que são aquelas que são mais expansivas, mais para fora, são mais comunicativas, são mais sociáveis. Tem pessoa que é introvertida, ela é mais para dentro, ela conversa mais com ela mesma do que com os outros, né? Então ela não se relaciona tanto. Então, e isso não se confunde com timidez, tá? Não é timidez, é um traço de personalidade. Porque aquela timidez, por exemplo, às vezes o adolescente passa por aquela fase de timidez, mas depois que ele se torna adulto, ele é normal, né? Ele pode ser até bastante sociável. Mas introversão não é isso, a pessoa vai carregar isso ao longo da sua vida, da mesma forma, extroversão. E uma forma fácil de você ver se você é introvertido ou extrovertido é você pensar no seguinte sentido: a pessoa que é introvertida, ela vai ficar cansada ou esgotada se ela estiver convivendo num círculo com muitas pessoas, social. Por exemplo, ela tiver que interagir com muitas pessoas, isso vai absorver a energia dela e ela vai se sentir esgotada nessa condição. A pessoa extrovertida é o contrário. Ela vai se sentir esgotada se ela não estiver em contato com pessoas. Aí ela vai ficar desesperada, ela vai se sentir mal, vai se sentir esgotada. E, em contrapartida, quando ela está interagindo com as pessoas, isso recarrega a energia dela. Ela se sente melhor, que é o contrário do introvertido, que ele vai se sentir mal, ele vai precisar, por exemplo, é aquela típica pessoa que ela saiu, foi numa festa, interagiu com muita gente, ela fala assim, agora tem que descansar, tem que ficar sozinho, sem ninguém, porque ela precisa recarregar a sua própria energia ficando sozinha. E ela vai percebendo isso ao longo da vida, que ela precisa ficar sozinha para se energizar, enquanto que a outra não. Ela, para se energizar, ela tem que
interagir com pessoas, ela tem que estar no meio de pessoas. Aí isso vai jogar ela para frente, animar ela e vai dar mais energia ainda para ela. Então, é claro que o impacto da pessoa introvertida ou extrovertida, a criança agora, vai ter um impacto. Devido problemas técnicos, a gravação foi interrompida. Pedimos desculpas pelo inconveniente.